Bom dia, amados. Aleluia. Bem-vindos ao nosso terceiro dia do jejum. Amém? Recebi agora de manhã um testemunho de milagre. Aleluia. Ontem oramos pelo nosso irmão que estava com gota sem andar desde domingo. O Senhor o curou. E muitas curas vão acontecer. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura, porque a cura está na cruz. A cura foi o preço pago para que você pudesse desfrutar de saúde. Jesus levou a maldição. A cura está na cruz. Aleluia. Bom é o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amém. Bom dia, queridos. Bom dia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Anunciamos a bondade do Senhor no nosso Pai. Amém. Nesse dia, louvado seja Deus. Hoje, amém, a palavra é poderosa. Hoje, lembrando que nós temos os cultos. Amém, aleluia. Eu digo os cultos porque temos dois locais que eu lidero de frente, amém, Porto Alegre e Gramado, amém. Então temos culto em Porto Alegre, culto em Gramado, em nome de Jesus, casa cheia, amém. Casa cheia, você não pode faltar, em nome do Senhor Jesus, aí também na sua igreja local, você não pode faltar, amém. O compromisso é: não faltarei nem um dia, amém, de reunião, de culto, no que depender de nós, estaremos presentes, porque se você faltar, a casa não estará cheia, amém? A casa não é cheia sem você, você faz parte, cada um de nós compomos a casa de Deus, onde nos reunimos em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, bom dia a todos, bom dia Adão, bom dia, amém, Vígio, amém, não deu para entender muito, Clécia, Jairo, Rael, Patrícia, amém, amém, Afone Rema, isso aí, hein, Manuel? Milagres, vamos concordar por grandes milagres, curas extraordinárias. Eu declaro cura sobre a sua casa, em nome de Jesus. Toda enfermidade desapareça, todo mal desapareça, creia que é seu, amém? O milagre é seu, te pertence, você é filho amado, não tem que carregar essas enfermidades malditas, em nome de Jesus. Resistimos a elas, como resistimos ao próprio Satanás, expulsamos as enfermidades, amém? E você vai receber sua cura nesses dias de jejum e oração, eu creio, amém? Creia comigo no nome poderoso de Jesus, pela bondade do Pai, aleluia, pela bondade do Pai, glórias a Deus, amém? Amém, que bom dia Daniel Caberlon, bom dia querido Kellen, bom dia Fernanda, bom dia Silva Parente, é isso mesmo Silva, também creio, aleluia, Isabel, amém, não deixe de chamar, né, os, amém, irmãos aí da célula, vamos elevar o número de pessoas presentes hoje, amém, em nome de Jesus, nós podemos bater aí os 300, 400 online, em nome de Jesus, porque quanto mais estivermos unidos em concordância, mais milagres ocorrerão em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos começar então com a palavra de hoje. Aleluia. Palavra linda, fascinante. Aleluia. A palavra de hoje. Bem, nós liberamos na virada do ano 12 bênçãos sobre a família. E senti no meu coração, eu escrevi, vou concluir ainda e dando para você gratuitamente as mensagens para você se alimentar, colocando aí no grupo do jejum, amém? Hoje é o capítulo 3, Casa de Salvação, o pessoal já colocou aí para você o esboço dessa palavra, eu gostaria que você realmente lesse, para alimentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e hoje eu declaro em nome de Jesus que a tua casa é uma casa de salvação, que neste ano todos os seus familiares serão salvos. Todos que estão no seu relacionamento próximo conhecerão Jesus. Amém? Você pode crer nisso? Amém. Creia, porque para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Amém? Aleluia. Então vamos ao texto. Eu vou estar compartilhando e você vai dizendo amém. A Bíblia diz em Neemias 8, assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Aleluia. Como eu gosto dessa expressão. O grande Deus, o maioral. Amém?
O grande Deus que é o nosso Pai. E todo o povo respondeu amém e amém. Então, a cada palavra liberada por Esdras, o povo dizia amém, amém. Você sabe que é muito importante você declarar amém com a sua boca ao ouvir a palavra de Deus, porque o amém é uma confirmação da fé. É o amém que pega a semente e coloca no coração. É o amém que agarra a promessa e não a deixa passar. Amém? Então, amém. Diga amém. Glórias a Deus. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, o Senhor disse assim: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Bem, hoje nós não temos mais o monte Ebal, o monte da maldição, porque Cristo Jesus se fez maldito na cruz e nos resgatou da maldição da lei. Não existe maldição para você, filho. Aleluia, amém? E na maldição estavam as nossas enfermidades, toda a morte, toda a pobreza, toda a insuficiência, a maldição da lei. Você foi resgatado, comprado pelo sangue de Jesus de toda a maldição da lei. Por isso, não aceite nenhuma maldição. Em nome de Jesus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista ao diabo, em nome de Jesus. Resista à enfermidade, resista à falta de recursos, resista a qualquer perturbação mental, resista em nome de Jesus. Você tem que colocar a espada na sua boca, declarando em nome de Jesus a autoridade que você tem para expelir demônios. Amém? Você deve fazer isso. Mas não é lindo isso? O Senhor falou: eu vou te introduzir na casa que tem fartura de bens, na terra do descanso, Canaã. E quando você entrar, você tem que liberar a bênção. Amém? Então hoje nós estamos no Monte Gerizim e a palavra da bênção é liberada. E você, como nos dias de Esdras, que restaurou a lei do Senhor, você vai dizer amém, é minha. Você precisa crer na realidade da bênção. A bênção é a liberação de poder para o cumprimento do propósito que Deus tem para você. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que depois de criar tudo, depois de criar o homem e a mulher, depois de colocá-lo no descanso, Deus os abençoou. A bênção em 5 fases: sejam frutíferos, multipliquem, expandam as suas fronteiras, possuam a sua herança e dominem as circunstâncias. Foi a bênção do Senhor, é um ciclo de graça. 5 é graça na Bíblia. Isso significa que você pode viver debaixo da bênção de Deus, crendo na bênção. Amém? Você só possui aquilo que você é capaz de crer. O próprio Senhor Jesus, quando foi assunto aos céus, em Lucas 24:50, diz que ele abençoou os discípulos. O texto diz: então os levou para Betânia e erguendo as mãos. Como eu acho linda essa visão. Jesus subindo, ergueu as mãos e os abençoou. Aleluia. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então imagina Jesus subindo de braços erguidos, de mãos estendidas sobre os seus discípulos, dizendo: sejam abençoados, eu abençoo vocês, porque a bênção pega, aleluia, amém? Se você crer a palavra de bênção, segundo a palavra de bênção, você vai receber. E nós vamos profetizar as palavras de bênção sobre a sua casa durante esses 21 dias, em nome de Jesus, declarando bênção, bênção sobre bênção. Tua casa hoje é uma casa abençoada, porque é uma casa de salvação. Se alguém for morar com você, será salvo. Quem entrar em contato com você, será salvo. Os seus relacionamentos próximos são relacionamentos de luz, e essas pessoas receberão a luz da vida, que é Jesus. Amém? Aleluia. Então esse é um mês de grande salvação, é um ano de grande salvação, porque é o ano da casa cheia, cheia dos seus amados, cheia, amém, do seu marido salvo, dos seus filhos, sua esposa salvos, em nome de Jesus. Declare isso. A bênção está em toda a Bíblia. A bênção é liberada pela fé. A Bíblia diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Olha só,
A bênção é uma antecipação do futuro. É uma visão profética dada por Deus e liberada com autoridade que pavimenta o seu futuro. Aleluia, que abre estradas no deserto, no meio da floresta, ela cria o caminho que você deve seguir. Por isso você já foi abençoado em Cristo Jesus e deve confessar a bênção constantemente. Nós vemos depois Jacó abençoando cada uma das tribos de Israel. O pai Jacó. E segundo as palavras de Jacó aconteceu. Impressionante. Quando você vê na liberação da bênção em Gênesis 49 sobre 12 tribos, seus 12 filhos, conforme ele falou, aconteceu. Todo cumprimento das bênçãos sobre as tribos ocorreu em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, então, você tem todas as bênçãos. Uma das bênçãos mais lindas que eu gosto de proferir é a bênção de José. O Senhor, Jacó disse para ele: você é ramo frutífero que se estende sobre os muros. Os inimigos podem erguer um arco contra você, mas você vai destruir a todos eles. Aleluia. Você é esse ramo frutífero. Aleluia. Glórias a Deus. Bem, há algo que você precisa saber sobre o conceito da casa. Casa na Bíblia, a palavra no grego é oikos. E oikos significa todos aqueles que estão debaixo do seu lar. Casa é muito mais que o teto físico que você mora. Casa envolve os seus relacionamentos até a sua ascendência e a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e Levi, o neto, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, aliás, o bisneto. Então, Levi pagou o dízimo em Abraão. Quando Abraão deu o dízimo para Jesus, o bisneto foi incluído. Aleluia! Isso mostra que a bênção liberada hoje vai atingir os filhos dos meus filhos. Perdão. Aleluia, amém? Outro conceito que você precisa saber sobre a casa, em Levítico 27, diz assim: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Aleluia. Hoje nós somos os sacerdotes de Deus na nova aliança. E nós podemos avaliar a nossa casa. E hoje eu quero avaliar a sua casa. Eu avalio a sua casa como um refúgio, como lugar de salvação, de abundância de recursos, de paz e alegria. Sua casa é um porto seguro, um lugar de descanso. O mundo pode estar em tempestade, em escassez, mas a tua casa é um lugar de provisão, de satisfação. É o melhor lugar para se estar, para se habitar, para se viver. E quem está na sua casa e nos seus relacionamentos experimentará a salvação de Deus. Aleluia. Ontem nós estávamos lendo no pastoral com os irmãos a carta de Filipenses, Paulo dizendo que as cadeias dele tinham prosperado para o evangelho, de tal forma que toda a guarda pretoriana havia ouvido o evangelho. Toda a guarda. Paulo era acorrentado entre 2 soldados e havia turno de troca desses soldados. 2 soldados prendendo Paulo, Paulo pregando o evangelho, salvos. Troca os soldados, Paulo prega o evangelho, salvos. Os outros vêm, salvos. Toda a guarda pretoriana ouviu do evangelho da graça e foram salvos. Assim será com você. As pessoas que estão próximas de você, aleluia, virão até você porque vão perceber a luz que há em você, a bênção, a alegria. E eu declaro sobre a sua casa a paz e a alegria no Espírito Santo. Que você é uma pessoa alegre, que a alegria do Senhor brota na sua vida. Você é como um rio de águas alegres, fecundas, e as pessoas vão beber, vão elas recorrer a você, para que você possa dar vida e graça para elas, em nome de Jesus, amém? Então, nós somos sacerdotes. A palavra dedicar significa também santificar, purificar e consagrar. Então, nós purificamos sua casa. Nós consagramos a sua casa, nós santificamos a sua casa como uma casa de grande salvação. Aleluia! Onde Jesus
Deus é salvação e Yeshua está presente para salvar a todos vocês. É uma casa de grandes milagres. Glórias a Deus. Bem, o Senhor então libera na sua palavra grandes promessas para a salvação da nossa casa. Amém? Eu quero então ler com você as promessas do Senhor. Mas antes também é importante lembrar do princípio do representante legal. Jesus disse assim em Lucas 11, 21, quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Então veja que há um valente que guarda a casa. Esse valente é o representante legal da casa. Deus trabalha no princípio do representante legal. Jesus nos representou na cruz. Davi representava a vitória de Israel sobre Golias. Quando ele venceu Golias, todo Israel venceu os filisteus, porque Deus usa o princípio do representante legal. E você, então, se foi salvo na sua família, se uma criança foi salva em alguma casa, o sangue já foi passado nessa casa. Deus usa a unidade família para a salvação. Glórias a Deus, amém? Então você pode declarar com muita fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você pode descansar e rir do diabo, rir do inimigo e daquilo que ele está aprontando muitas vezes na vida dos seus familiares, porque você pode crer. A fé determina seu milagre. Crê, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Aleluia. Isso no princípio da casa, então, se estende aos seus relacionamentos próximos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Isso é maravilhoso e poderoso. A Bíblia mostra o princípio do representante legal da descendência na primeira profecia da Bíblia, em Gênesis 3,15, que é a primeira profecia da Bíblia, a primeira promessa da Bíblia, que já desvendava ali para Adão e Eva o plano de salvação. Deus diz assim à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente. Então veja que o descendente de Eva, ele feriria a cabeça da serpente. Veja que Deus incluiu em Eva o descendente. A Bíblia também diz no Salmo 112, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Eu declaro que os teus filhos são abençoados, que os teus filhos são saudáveis, que eles são poderosos sobre a terra, que eles possuem a herança, que eles se expandem as fronteiras, que eles são usados por Deus, do menor ao maior, todos pertencem ao Senhor. Aleluia! Bem-aventurado, seja feliz. Amém? Eu sei que você, como pai, como mãe, o seu encargo, o seu coração pelos seus filhos é tremendo, assim como é o coração do Pai por nós. Amém? Da mesma maneira, então você recebe, né, a alegria, né, de poder declarar a bênção sobre os seus filhos. Aleluia. Alegre-se nisso. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu vou colocar 10 exemplos para você agora, para te convencer na palavra de Deus que a salvação é para a casa, para a família, para os seus relacionamentos próximos, amém? Bem, a primeira salvação que ocorreu na casa foi pelo testemunho de uma empregada. Lá nos dias do profeta Eliseu, havia um oficial da Síria chamado Naamã, mas ele era leproso, ele era um herói de guerra, mas leproso. E ele havia levado cativo uma menina judia. E a menina disse para sua patroa, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, onde está o profeta de Deus, ele seria curado. Ela deu um testemunho e toda aquela casa foi salva. Uau! Toda uma casa de sírios, que eram até inimigos de Israel, foram salvos. Por quê? Por causa de um testemunho, porque ela estava na casa. Veja, então, até uma empregada que não tinha nenhum vínculo, né, de sangue, né, de família, efetivamente, né, de nascidos, né, da mesma linhagem,
mas por causa do princípio do representante na casa, essa moça trouxe salvação para toda uma família. Assim, a empresa onde você trabalha pode ser salva por causa do seu testemunho. Que poderoso isso! Você é a luz e Deus te colocou lá não para você ganhar dinheiro, mas para você trazer salvação a todos. O segundo exemplo é a salvação da esposa, filhos, noras e até animais, através do representante legal chamado Noé. Quando você lê lá em Gênesis 6, no verso 18, Deus disse assim: contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos e a esposa, as noras, e entrará os animais. Então veja como Deus traz salvação para toda a casa de Noé. A Bíblia diz que só havia um homem justo naqueles dias, Noé. Não fala sobre os seus filhos, não fala sobre a sua esposa e nem pelas suas noras, sobre elas. Mas por causa dele, todos entraram na arca, amém? Então, se você já entrou na arca, saiba que as portas ainda não se fecharam, até que toda a sua casa adentre. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus. Terceiro exemplo, os futuros, presta atenção nisso, os futuros pretendentes, genros de Ló, foram incluídos pelos anjos. Ló vivia em Sodoma e Gomorra, duas cidades iníquas. Deus, por causa do pecado, o nível do pecado daquelas duas cidades, haveria de destruí-las, mas mandou 2 anjos para libertar Ló, sua esposa, suas filhas e os futuros. Nem havia aliança ainda, mas só por causa do contato, da proximidade, o evangelho da salvação foi anunciado a eles. Eles foram incluídos. É fato que eles não creram, mas foram incluídos. Compreende isso? Bem, diz a Bíblia, então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, filhos, filhas, todos quantos tens na cidade, todos quantos tens na cidade, fazei-os sair deste lugar. Então veja, aqui a esfera geográfica era a cidade. Os anjos falaram: se você tem alguém aqui na cidade, vai chamá-los. A Bíblia diz que Ló saiu e falou a seus genros futuros, os que estavam para casar com as suas filhas, diz a palavra. E disse: levantai-vos aí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Bem, eles acharam que eles gracejava com eles, mas perceba que na visão de Deus, toda uma cidade, aonde você habita, os relacionamentos que você tem, filho, filha, você é a ponte da salvação. Dá para entender porque Deus te dá influência? Ele te dá influência porque Ele está enxergando essas vidas. Aleluia, a porta da arca ainda não se fechou, até que todos entrem, até que todos cheguemos, até que todos cheguemos. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Quarto exemplo, Raabe foi a representante legal de toda a casa de seu pai. A Bíblia diz: então entraram os jovens e os espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Até os teus bens estão debaixo da aliança da salvação de Deus. Significa que serão guardados, que a sua empresa, os seus negócios, seu carro, sua casa serão guardados. A aliança de salvação de Deus é uma aliança de proteção contra as ciladas do diabo, contra este mundo corrupto. Aleluia, pela fé, tiraram toda a sua parentela, todos os que acamparam fora do arraial de Israel, todos. Conhecia Raabe, representante legal, todos teriam a salvação. Amém? Glórias a Deus, toda a sua casa teve os bens. A casa de Zaqueu, em Lucas 19, diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Jesus não falou: hoje houve salvação para você, Zaqueu. E esqueceu da esposa, dos filhos, dos parentes e amigos que lá estavam. Ele falou: não, todo mundo que está nessa casa, hoje houve salvação nesta casa. Aleluia, amém? E eu declaro então salvação sobre a sua casa. Para de chorar, para de se desesperar, vendo às vezes seus filhos que estão longe do Senhor, afundados em coisas desse mundo, às vezes em vícios e prisões. Comece a levantar as mãos para o alto e abençoá-los, como Jesus fez sobre os discípulos, porque a bênção libera poder.
Amém. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa do oficial do rei, em João 4,53. Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Toda a casa dele foi salva por causa de um milagre. Amém? Então alargue sua visão. Veja a sua família salva em nome de Jesus. A casa de Cornélio, 7º exemplo. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, o qual te dirá, o anjo diz para ele, palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa, Cornélio. Tu e toda a tua casa, Cornélio. Amém? Glórias a Deus, porque Deus te salvou, filho. Glórias a Deus, porque Deus te salvou, filha. E você, sendo salvo, o sangue está sobre a sua casa. Pode reivindicar. Como eu disse, descanse, porque não tem como. É assim que é no mundo do espírito. O diabo pode aprontar, pode espernear, pode criar o tumulto que for. Você e a sua casa foram marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus para a salvação. Amém? Então, todos os vínculos e relacionamentos próximos. Olha só o que diz o texto sobre Cornélio. No outro dia, entrou em Cesareia e Cornélio os esperava, Pedro. Tendo reunido os seus parentes, presta atenção, na casa de Cornélio, quando Pedro veio pregar, ele reuniu os seus parentes e amigos mais íntimos. Todos foram salvos. E aqui ainda todos foram cheios do Espírito Santo. Os amigos estavam lá. Os parentes estavam lá. Glórias a Deus por isso. A casa de Lídia, em Atos 16:15, diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Veja que toda a casa de Lídia foi salva, mas ela foi a representante legal da família, assim como você. Amém? O carcereiro de Filipos, que eu mencionei para você, Paulo preso na cadeia, no calabouço mais interior, ele e Silas, acorrentados. Aí Paulo louva a Deus, à madrugada, meia-noite, e as cadeias se abrem. Então, o carcereiro, pensando que os presos haviam fugido, quis se matar, e Paulo grita, não, todos estamos aqui. E aí ele tira Paulo de lá, passa um bálsamo nas feridas, cuida de Paulo e de Silas, e aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Essa promessa adquirida na nova aliança reafirma nos exemplos dados para você até agora de que a salvação é para tua casa, filho, filha. Alegre-se, amém? Não entre em desespero. Quanto mais você fica desesperado porque vê os problemas da vida dos seus, do seu cônjuge, dos seus filhos, mais você dá força ao diabo para afastá-los. Quando você louva a Deus pela promessa, você coloca Deus no meio, Jesus no centro, e você acelera a bênção. Amém? Louvado seja Deus. E por fim, a casa de Crispo. Crispo, aleluia, em Atos 18, diz assim, mas Crispo, o principal da sinagoga, então ele estava na sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Glórias a Deus. Amém? Então veja aqui, Crispo era o representante legal e toda a sua casa ali em Coríntio, na cidade de Coríntios, foram salvos por causa do princípio de crer no Senhor Jesus, será salvo tua casa também. Amém? Amém? Aleluia. Então a graça de Deus opera de modo a atingir toda a sua família. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele salva você e a sua casa. Glórias a Deus, amém? Isso não é poderoso? É uma fé, amém, que deve de fato levá-lo a enxergar neste ano, casa cheia, todos servindo ao Senhor, todos. Não é só um indo servir ao Senhor, todos de mãos dadas, com alegria no coração. É uma família sacerdotal, uma família real, servindo a Deus, implantando o reino e celebrando a vitória do Calvário. Louvado seja Deus por isso. Em nome de Jesus, mais uma vez, eu
e você, como sacerdotes do Deus Altíssimo, nós avaliamos a tua casa, que ela é uma casa de salvação, aleluia. Seus pais, não importa a idade deles, serão salvos. Seus filhos, salvos. Seu casamento, salvo. Seus amigos mais próximos, salvos. Em nome de Jesus. E o diabo não pode invalidar a promessa, porque a promessa tem em Jesus o sim e o amém, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Lembrando você, hoje eu estou com a camiseta da GP. Grande graça, grande poder. Dia 21 de abril, nossa conferência em Capão da Canoa, no ginásio municipal. Poderoso, vai ser poderoso. Eu quero ver você e a sua casa lá. Amém? Faça a inscrição de todos eles, porque nós vamos ter um dia de céus abertos, amém? Logo depois desse jejum, de grandes palavras de bênção sendo liberadas, uau, eu estou na expectativa de algo muito poderoso, amém? Não deixe de compartilhar também o link dessa live para os seus amigos e conhecidos, aqueles que talvez estão entristecidos, achando que só ele serve ao Senhor. Nada disso, toda a casa está na bênção do Senhor. E também lembre-se que à noite, às 22h40 até às 23h, nós 20 minutos apenas, mas oramos por todos os pedidos que são colocados nos comentários no meu canal do YouTube, Gilberto Camilo. E ontem recebemos um milagre, como eu escrevi aí no grupo para você, amém, do nosso irmão, que estava sem pisar no chão desde domingo com gota. É uma dor violenta, mas ele deixou as muletas e ontem nós oramos à noite e ele acordou curado. Você está curado, querido. Louve a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? E aí muitas curas estão sendo operadas. Amém? Crê nisso, os milagres, as portas abertas. Amém? Para negócios e solução de problemas também ocorreram na sua vida. Até a noite, então, em nome de Jesus.